Muito bem, pessoal. Olá. Vamos continuar então na matéria de unidade de terapia intensiva, né? E na aula passada nós falamos aí sobre pressão venosa central, sobre como aferir a pressão venosa central, o que era. Vocês viram aí que é uma maneira de a gente mensurar o quanto líquido, né, o quanto de volume tem circulando naquele paciente. Falamos também sobre o catéter Swan-Ganz, né, uma maneira de mensurar o débito cardíaco, né, encontrar algumas alterações caso elas existam. Falamos um pouquinho sobre a obstrução das coronárias, né? E hoje nós falaremos sobre a cirurgia cardíaca propriamente dita, tá bom? Falaremos sobre o que é a ponte safena, né? Sobre a cirurgia cardíaca minimamente invasiva. Então eu encontrei uma maneira aqui de ilustrar para vocês. Então aqui a gente tem o coração, né? Nós temos o fluxo, né? O porquê nós fazemos a angioplastia e quando nós conseguimos resgatar esse fluxo na angioplastia, né? Lembram, o cateterismo é o exame pelo qual nós vamos diagnosticar, né, essa alteração coronariana, esse estreitamento coronariano. Então a angioplastia é o procedimento que nós vamos devolver o fluxo sanguíneo para este vaso, né, para esta artéria. Então, se correr tudo bem, a gente conseguir a instalação de um stent, finalizamos aí, ok. No entanto, dependendo da localização ou do grau de comprometimento dessa artéria, da idade do paciente, a indicação é realizar a cirurgia de ponte de safena ou enxertia, né? Então nós temos aí o estreitamento, que vocês já entenderam, e aí a enxertia é você colocar aí um vaso, né? Você coloca um vaso e ele ignora aquela parte onde está interrompida e ultrapassa aí esta devolvendo o fluxo sanguíneo para aquela região onde foi afetada, né? Então você pode fazer de duas formas, ou pegando um vaso, né, ligando aí a veia safena da perna, né, e ou pela mamária, né? Então vamos lá, antes do procedimento, o que é importante fazer é puncionar um acesso intravenoso nesse paciente. Esse paciente ele deve estar sedado, ou seja, anestesiado, anestesia geral. Então, se nós falamos de anestesia geral, nós falamos de intubação orotraqueal, tá bom? Para, né, proteger via respiratória, sondagem vesical de demora, que depois vamos precisar também mensurar esse débito urinário também desse paciente, certo? Tudo isso para fazer a cirurgia. Então, o que é feito aí? É uma incisão torácica, tá? Na região do externo. É uma incisão com bisturi. Depois, o osso externo ele é serrado, tá? E usado os afastadores abrindo a caixa torácica. Tá? Para realizar esse procedimento, é importante que o paciente seja colocado em circulação extracorpórea. Então, esse paciente, esses tubos, né, um na aorta aqui, né, e próximo à cava, são ligados no paciente. Então, a circulação, ela é ou circulação pulmonar, né? Esse sangue ele é direcionado com um aparelho, né, que é controlado por um biomédico, onde ele vai, né, fazer aí o controle da circulação, oxigenação desse paciente, ou seja, essa cirurgia é realizada com o coração do paciente parado, tá bom? Então, durante a cirurgia é colocado aí um vaso ou da veia safena da perna ou a mamária, tá bom? E você tem esse paciente durante todo o procedimento monitorizado, tá? Então aí tem a retirada da safena ou você pega aí um vaso para fazer a ligação direta aí posterior à obstrução, certo? Esse procedimento é importante frisar, né, que o médico vai colocar a enxertia, vai fazer aí a sutura, né, aqui na aorta, né, no arco aórtico, que vai levar direto para a região posterior à obstrução, né? Então, se a obstrução está aqui, nós temos aí o sangue percorrendo para a parte posterior aí.
Logo em seguida é feita a cardioversão, né, com as pás aí para que o coração ele volte a bater, certo? Normalmente. E esse paciente ele pode permanecer no pós-operatório com um marca-passo temporário, com aquele transvenoso. O que é o marca-passo transvenoso? Aquele que é passado junto com o catéter lá. Por quê? Esse paciente pode apresentar uma arritmia ou uma fibrilação e pode ser necessário controlar essa frequência ou apresentar um bloqueio de ramo. Tudo isso a gente vai aprender ao longo da nossa aula, tá bom? Do nosso curso aí. Esse paciente, ele vai, após a cirurgia, após a retomada, é feita a sutura do osso externo com um fio especial metálico e feita a sutura aí, né? E colocado depois drenos. Esse paciente vai manter drenos na região mediastinal e drenos torácicos aí bilaterais, tá bom? E temos também a cirurgia minimamente invasiva, tá bom? Então vocês entenderam aí a cirurgia de revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea, mas tem também uma técnica nova com a cirurgia de ponte safena sem a circulação extracorpórea, essa que nós vamos ver agora, que é a chamada minimamente invasiva, onde é introduzido aí um acesso na caixa torácica e o dispositivo é usado para estabilizar o vaso e fazer, né, o reparo, né, dessa forma, tá vendo? Então você não é necessário fazer a circulação extracorpórea, então é colocado aí esse dispositivo, tá bom? Pode haver a circulação pulmonar, tá bom, gente? Mas não é necessário fazer a pausa aí. O marca-passo também pode ser necessário após a cirurgia também, certo? Então, esse paciente, após o procedimento, esse paciente ele é direcionado para a unidade de terapia intensiva. Ele vai ter monitorização cardíaca, monitorização de oximetria, monitorização de PA, tá bom? É um paciente que pode ter aí a sua PVC, a PVC, pressão venosa central, pode ter o PNI, a pressão não invasiva, pode ter também a PAI, a pressão arterial invasiva. Lembra que coloca lá a punção na artéria e o controle aí do controle dos sinais vitais aí. Esse paciente também, ele vai ser controlado o volume, então é importante você ter aí o controle da PVC. Ele vai ter o dreno, tá bom? O dreno de tórax, né? Os drenos aí, nós aprenderemos sobre drenos, tá bom? Drenos de mediastino, né? No espaço entre o coração e a caixa torácica, esse espaço chama-se mediastino. Então um dreno pode ser colocado ali também para drenar e não haver o tamponamento cardíaco. Então drenar aquele sangue, né? E esse paciente vai manter esse dreno aí. Após o paciente ele passar o efeito anestésico, esse paciente ele vai ser extubado, né? Então o tubo de respiração é removido, né? A intubação ele não vai ser mantida, né? Vai ser mantida o menos tempo possível, para que esse paciente ele comece a ir se recuperando. Depois vai começar a fisioterapia respiratória, né? Para impedir que ele tenha líquido no pulmão, para que ele não venha desenvolver aí uma pneumonia, tá bom? Então esse paciente ele vai ser estimulado a elevar a cabeceira, mas vai manter o repouso, tá bom? Vai manter o repouso relativo ao leito. Vai ser um paciente que vai usar anticoagulantes, tá? Então tem que prestar atenção em sinais de hemorragia, certo, gente? Lembra lá de farmacologia, os anticoagulantes, heparina, tá bom? Então é um paciente que ele vai necessitar dos cuidados intensivos. A sonda vesical ela vai ser mantida. Por quê? Vai ser necessário fazer um balanço hídrico desse paciente, tá bom? Então, essa é uma cirurgia, né, que acontece muito e vocês irão admitir pacientes, né, na UTI cardio, né, principalmente quem trabalhar no UTI cardio, né, nós temos como referência aí Dante, Beneficência Portuguesa, né, e quem trabalhar na UTI cardio vai ter
muito paciente, né, com dreno de tórax, dreno de mediastino. Você vai vir com 3 drenos, vai vir com drogas vasoativas, né? O que são drogas vasoativas? Medicamentos que vão controlar a pressão. Então é um paciente que necessita aí de muitos cuidados, principalmente nas primeiras horas aí. É um paciente que ele vai sangrar bastante, então você para estabilizar esse paciente, você exige muita experiência aí da equipe que vai assumir esse paciente, certo? Então esse foi o paciente, né, que fez a ponte de safena, que fez a revascularização do miocárdio, a cirurgia de revascularização do miocárdio. Beleza, gente? É isso aí. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço a todos.